Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Estamos hoje no dia 27 de dezembro de 2020, 2 dias depois do Natal. Sem dúvida alguma, alguns ainda estão vivendo os resultados do Natal, das comemorações, seja pela presença dos parentes que vieram de longe, guardando aí todo o cuidado com o distanciamento, a higienização. Pode ser também que estejam ainda vivendo os efeitos do Natal em função do que sobrou da ceia. Isso acontece em todas as famílias. Aquele déjà vu ou déjà vu na pronúncia correta do francês, onde você pega o que sobrou e aproveita no segundo ou terceiro dia depois das comemorações. Mas também pode ser que você esteja ainda vivendo, digamos assim, os efeitos do Natal agora pelo vazio. A casa agitada, movimentada, ainda que com poucas pessoas, mas muita celebração, e de repente agora a casa está vazia, há aquele silêncio que incomoda, há aquela ausência que faz falta. Seja de uma forma ou de outra, nós estamos vivendo dias após o Natal. E nesse momento em que estamos nesse último domingo de 2020, precisamos pensar sobre o que Deus quer para nós, para a sua vida, para a minha vida, a partir daquilo que nós temos a certeza que aconteceu, que foi há mais de 2020 anos atrás, o nascimento do Senhor. Então, neste culto, último culto do ano, ainda nessa efervescência do Natal, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Antes, porém, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Nós vamos interceder porque nós cremos que Deus ouve as nossas orações. Sem dúvida alguma, você está vivendo pelas notícias que têm chegado, não antes, no início da pandemia, eram notícias de pessoas desconhecidas, de lugares longínquos, distantes, como Europa, Estados Unidos, e ainda aqui no Brasil no início. Mas agora, nesta segunda onda, as notícias estão se aproximando. Não é apenas o amigo do amigo meu, não é apenas mais o meu amigo, mas é um familiar, um parente. Mas nós temos que crer que Deus está cuidando daquilo que nós não podemos cuidar, que Deus está fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E aqui na congregação da PIB da Barra, nós vamos orar e vamos interceder. Não dá para citar tantos nomes assim, mas orar pela irmã Edineia, pelo seu genro Marcelo, pela sua filha Silvana, pela outra filha Marinéia, pela própria irmã Edineia, pela neta Maria Luísa. Vamos orar pelo irmão Hélio, que está internado, não é por Covid. Vamos orar pela Tatiana e pelo Tony, que estão com diagnóstico de Covid. Vamos orar por essas pessoas e tantas outras que realmente precisam do cuidado do Senhor. Estou citando aqui os nomes porque eu quero que também você interceda. A gente vê nas redes sociais as pessoas postando fotos e nomes pelas quais devemos interceder. Orar pela irmã Celeste, que tem esse olhar cuidadoso para com os mais necessitados, mas que ela mesma precisa também dos cuidados do Senhor. Vamos então orar. Quero que você ore pela sua família, pela minha família, por todos nós. E para esse momento de intercessão, eu quero lembrar daquele texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Vamos então buscar ao Senhor em oração, vamos interceder e na sequência nós vamos ter uma participação musical e a reflexão na palavra de Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, nesse momento de tanta luta, de tanta dificuldade, de notícias, ó Deus, de pessoas conhecidas nossas que já tiveram o diagnóstico da Covid-19, oramos para que tenhas compaixão dessas pessoas,
intervindo em sua saúde, dando a essas pessoas a oportunidade da restauração para que esta Covid-19, esta doença, não venha avançar. Oramos pelos outros enfermos, que não é por causa da Covid, mas por situações outras, que também precisam da intervenção do Senhor. Ó Deus, guarda cada um de nós. Abençoa os membros da congregação da PIB da Barra e Duque Caxias. Abençoa os membros da PIB da Barra, ó Deus, para que o Senhor também venha guardá-los e dar a eles condições de avançar como aqui nós na obra do Senhor. Oramos, ó Deus, porque estamos neste último culto de 2020 e precisamos da Tua direção, precisamos do Teu cuidado, necessitamos com urgência da Tua ação para, ó Deus, não permitir o avanço da doença para os que já estão com diagnóstico e poupando e, ó Deus, protegendo aqueles que ainda não foram contaminados. É isso que nós pedimos, confiando, ó Deus, que o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai respondê-la segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter a música nesse momento, a mensagem musical, preparando o seu, o meu, o nosso coração para a mensagem em seguida. Quero lembrar você que é membro da PIB da Barra em Duque Caxias, você pode continuar entregando o seu dízimo, ofertando com os valores que Deus colocou no seu coração, através da conta bancária que aqui está indicada, Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. A chave Pix, que você vê em vermelho, é prclarkbarros@gmail.com. Dê a sua oferta, entregue o seu dízimo e assim você cumprirá a palavra do Senhor e também estará somando com os nossos desafios aqui em Duque Caxias. Prepare o seu coração para a mensagem da palavra de Deus através da música que você vai ver, que você vai ouvir em nome do Senhor. Até daqui a pouco, Deus te abençoe. Tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu. Filho ao mundo deu, alerta, terra entoa,
nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizem em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter outro igual? Posso eu da morte réu gozar aventura tal? Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa. Nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, e eis finda toda dor, jamais se dá ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova, alegre e boa. Nasceu o Muito bem, meus irmãos e amigos, creio que Deus preparou o coração de cada um de vocês para a mensagem que agora vamos ter. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, dos versos 9 a 12. Isso mesmo, Mateus, capítulo 2, de 9 a 12. É um trecho, o final da narrativa da visita dos magos ao recém-nascido, o Salvador, que é Cristo Senhor, o Senhor Jesus. Então vamos ler Mateus 2, de 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. O tema da nossa reflexão é Ecos do Natal de Jesus.
ecos. Eco é, na física, a repercussão ou a continuidade de um som que foi emitido. Eu me lembro da história de um menino que foi com seu pai para um lugar onde havia muitas rochas separadas uma das outras, montanhas, e então o pai, para estimular seu filho ou a ensinar o seu filho sobre o eco, em alto e bom tom disse: bom dia! E aí aquele som foi se repetindo, diminuindo de intensidade, de volume, com o passar de alguns segundos. E aí o pai disse: filho, faça a mesma coisa, diga bom dia. E o garoto disse bom dia. E aquilo foi reverberando, diminuindo de intensidade e volume até desaparecer. E o garoto perguntou: pai, o que é isso? E o pai disse: isso é o eco. Nesse lugar, o que você fala é reverberado, o som vai ecoando pelo lugar até desaparecer ou até assumir da nossa capacidade de audição. Eco, portanto, é a sequência. Eco, no sentido da física, é exatamente esse som que vai se repetindo, mas vai diminuindo como uma onda sonora que vai perdendo a sua força à medida que se distancia do ponto de sua emissão. Na vida também há coisas que ecoam, há coisas que de alguma forma começam, nós contemplamos, nós vemos, nós ouvimos e que isso vai repercutindo na nossa vida. Só que diferente do eco, que vai diminuindo de intensidade, de volume, à medida que vai se distanciando do local onde o som é emitido, algumas coisas em nossa vida não têm essa, digamos, sequência do eco. Embora diminua, embora se repita, vai diminuindo até, digamos, cair no esquecimento. O Natal de Jesus não. Nós, como falei, há 2 dias atrás, comemoramos o Natal de Jesus, ou melhor, no dia 24, na véspera, nos reunimos, comemoramos, festejamos, houve troca de presentes, houve celebração, alegria. O dia seguinte ainda teve uma boa repercussão, porque alguns amigos ainda estavam em casa, a família, os parentes, mas agora, 2 dias depois ou 3 dias após a celebração do Natal de Jesus, o que fica? Qual é o som que se ouve? Qual é o eco de toda esse momento? Será que vai cair no esquecimento? Será que o Natal de Jesus, comemorado no dia 24, não é mais algo tão impactante na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Será que o Natal foi reduzido a apenas um dia do ano e a um momento desse dia? Será que o Natal ficou limitado a uma troca de presentes, a uma frase já no lugar comum que se fala Feliz Natal? Eu creio que a história dos magos aqui nos ensinam sobre esses ecos. Ecos que, em vez de diminuir, vão, digamos, crescendo na vida de todos nós. Que, em vez de cair no esquecimento, jamais deverão ser deixados de lado. Esses momentos, esse momento da vida dos magos que visitaram Jesus, realmente nos ensina algumas verdades. Ecos do Natal de Jesus. Uma das coisas que nós podemos aprender nesse texto aqui, dessa parte final da narrativa da visita dos magos ao Senhor, uma coisa interessante, como já falei isso, mas agora eu vou repetir, nós não sabemos quantos eram os magos, mas certamente eles aqui tiveram a oportunidade de estar com o Senhor. E a primeira lição desses ecos do Natal de Jesus tem a ver com o contínuo reconhecimento da pessoa de Jesus. Isso mesmo, o contínuo reconhecimento da pessoa de Jesus. Quando os magos entraram na casa onde estava o recém-nascido com menos de 2 anos de idade, eles viram Jesus, viram a mãe de Jesus,
E diz a Bíblia que eles se prostraram, exatamente isso, quando aqui diz no versículo 11 de Mateus 2. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Talvez, se alguém entrasse naquela casa, no momento em que os magos estivessem ajoelhados, talvez, ou curvados num ato reverente, porque diz o texto, e prostrando-se o adoraram. Então eles se curvaram, eles olharam para aquela criança de menos de 2 anos de idade e viram ali alguém extraordinariamente maravilhoso, singular. Não havia ninguém semelhante àquela criança. Eles reconheceram que era o Salvador, o Cristo, o Senhor. Eles reconheceram que aquela criança era o Filho de Deus. Eles o adoraram. E esse ato de adorar é um ato de reconhecimento. Meu querido, minha querida, quantos nos dias anteriores ao Natal e até mesmo no dia 24, dia 25, desejaram Feliz Natal, comemoraram, dançaram as músicas de Natal, cantaram as músicas de Natal, fizeram trocas de presentes uns para os outros, mas se alguém perguntasse para essas pessoas, quem é Jesus? O que elas diriam? Quem é Jesus? O que elas falariam? Quem foi aquele que nasceu e que estava ali naquela casa quando os magos o visitaram? O que eles responderiam? Como eu disse, se alguém entrasse naquela casa no momento em que os magos prostrados adorassem, estivessem adorando o Senhor, dizia, que absurdo, que loucura, é uma criança. Como alguém vai se prostrar diante de um bebê de menos de 2 anos de idade? Não era só uma criança. Eles reconheceram quem era. Eles reconheceram que Jesus, ali, o recém-nascido, é o Senhor, o Rei dos Reis, o Salvador. Eles entregaram seus presentes. Diz o texto que eles entregaram 3 presentes em especial: ouro, incenso e mirra. Diz o texto, então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E se você observar, não havia somente aqueles presentes, haviam outras coisas valiosas. Eles abriram seus tesouros, mas de todos os tesouros que ali estavam, eles entregaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Nós não sabemos quantos eram os magos, nós não temos ideia. Esses tesouros, ouro, incenso e mirra, de alguma forma estavam ali sendo entregues com um ato de reconhecimento de algo que talvez apenas no visual não era possível perceber. Era só um bebê, mas por aquilo que eles tinham lido, pelas profecias que eles estavam acompanhando, eles sabiam que havia nascido aquele que veio para ser rei. O ouro entregue pelos magos ao Senhor Jesus era um reconhecimento da realeza do Senhor. O incenso apontava para o ministério sacerdotal de Jesus. E a mirra, de alguma forma, indicando o sacrifício, a morte dele na cruz. Então, um dos ecos do Natal é você, depois das comemorações, depois das celebrações, depois dos momentos festivos, parar e refletir. Jesus, quem é Jesus? Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o que reina na minha vida. Esse é um eco que deve ser permanentemente sendo ouvido por você. Que você tenha guardado em seu coração todo o testemunho que a palavra de Deus apresenta. Jesus é o Senhor. Ele veio para ser o seu Salvador. Mas outra coisa interessante que nós podemos aqui observar como ecos do Natal de Jesus é uma vida de obediência ao Senhor.
uma vida de obediência ao Senhor. Se você leu os primeiros versículos de Mateus capítulo 2, você vai ver, e até vou ler aqui, os versos 1 e 2 de Mateus 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, olha só o que eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles partiram do Oriente, não especificando a Bíblia de um lugar definido, mas de uma região, a região oriental, saíram do Oriente e foram até Jerusalém. E quem os guiou até Jerusalém e depois até Belém? Uma estrela. Eles foram sendo guiados por essa estrela, que perderam de vista por algum momento, e quando puderam revê-la, com alegria partiram em direção a Belém. Eles foram até Jesus guiados por uma estrela, mas após ter adorado, isso que eu quero chamar a sua atenção, após ter adorado o Senhor Jesus e ter entregue ao Senhor presentes, diz a Bíblia que eles foram advertidos em sonho para não retornarem a Herodes. Ou seja, eles foram até Herodes guiados pela estrela e fizeram uma comunicação que agitou a cidade, mas eles voltaram para o seu lugar de onde partiram, não mais guiados pela mesma estrela, mas porque deram ouvidos à voz do Senhor através de um sonho que Deus lhes havia dado. Nós não sabemos como isso aconteceu, se foi um que sonhou ou se todos sonharam o mesmo sonho. A Bíblia não diz, mas diz o texto assim: tendo sido advertidos em sonho. Ou seja, todos eles foram informados por Deus que não deveriam voltar a Herodes. Eles foram a Herodes, eles comunicaram a Herodes e a toda a cidade de Jerusalém. Mas após a adoração, eles ouviram a voz do Senhor que lhes advertiu em sonho. Quantos magos eram, nós não sabemos. A gente sabe que pela tradição, os 3 presentes dão a ideia de 3 pessoas. Mas a Bíblia não fala nisso. O fato é que esses homens demonstraram obediência ao Senhor. Obediência a Deus. Obediência à palavra do Senhor. É claro que, como eram magos que moravam no Oriente, talvez por alguma razão o acesso à palavra de Deus no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, não fosse algo tão usual como hoje em dia. Hoje nos dias de hoje. Porém, eles, diz a Bíblia, foram advertidos, porque na época, no passado, Deus falava aos homens através de 3 meios: sonhos, visões e os profetas. E aí Deus usou esse instrumento, os sonhos, para falar ao coração deles, como Deus também, através de um sonho, falou a José. José obedeceu e aceitou receber Maria como sua esposa. E diz o texto que os magos, tendo sido advertidos, eles obedeceram. Não adianta você celebrar o Natal, não adianta você festejar o Natal, enfeitar a sua casa com luzes, com árvore de Natal, com guirlandas, com outras coisas, mas se não houver um coração obediente e temente ao Senhor, do que adianta? Ficará apenas mais um feriado dentre tantos de 2020. Será apenas um momento de convivência e festa na família, como aconteceu em outras ocasiões. Esses homens, esses magos, eles foram adorar a Jesus, entregaram os seus presentes, mas eles deram ouvidos à voz do Senhor. Jesus, se você ler Mateus capítulo 22, ele fala dos escribas e fariseus e também dos saduceus, esses grupos que batiam no peito dizendo que honrava a Deus, que obedeciam a palavra do Senhor. E então Jesus, contra esses homens, citou o texto de Isaías: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos
celebram o nascimento de Jesus, mas não dão ouvidos à sua voz? Quantos dizem, vamos celebrar o Natal, mas não seguem a palavra de Deus? Quantos vão para muitos lugares para celebrar com outros parentes e amigos o Natal de Jesus, mas se indispõem a ir à igreja e dizer obrigado, Senhor? Quantos trocam cartões ou mensagens através das redes sociais, mas não têm prazer em ter acesso à palavra do Senhor? Os magos partiram para a sua região com a mensagem do Senhor em seus corações. Eles deram ouvidos à voz do Senhor. Ecos do Natal é realmente uma atitude que se pode perceber da obediência constante. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus no livro de Apocalipse. Por isso, vive a obediência ao Senhor. Faça a vontade do Senhor. O Salmo 119, versículo 11, o salmista escreveu: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esses magos voltaram para a sua região, mas certamente com essa disposição de viver na obediência à palavra de Deus. Mas a última coisa que eu acho interessante nesse texto, ecos do Natal de Jesus, é retornar à sua vida de uma forma totalmente diferente. Voltar a viver a sua vida de uma forma totalmente diferente. Veja só no verso 12 de Mateus capítulo 2. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Exatamente isso, por outro caminho. Eles foram até Jesus por um caminho. Eles saíram de onde partiram, chegaram a Jerusalém e desceram até Belém, já que Belém ficava no sul e fica no sul da Palestina hoje. Eles foram até Belém por um caminho e Deus ordenou, os advertiu que voltassem por outro caminho, que não fizessem o caminho de volta da mesma maneira como tinham chegado, mas que voltassem à sua terra por outro caminho. E isso é muito interessante. Eu creio que quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Jesus, naturalmente ela deixa de ser a mesma pessoa. Não digo que ela muda o seu CPF, muda a sua aparência física, não é isso. Ela tem mudado o seu modo de pensar, ela tem transformado o seu modo de viver, ela passa a viver de uma outra maneira. Esse caminho outro que os magos escolheram para voltar para a sua terra nos indica exatamente essa transformação. Fala de mudança. Eles voltaram para a mesma região, eles voltaram para o mesmo lugar de onde partiram, mas certamente não eram mais as mesmas pessoas. Eles viram Jesus, eles viram aquele bebê recém-nascido, mas reconheceram que era o Salvador, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aquele que nasceu para morrer pelos nossos pecados. Outro caminho. Como é que você está vivendo? Nós, segundo os cientistas, os que estão estudando a Covid-19, que estão aí fazendo análises estatísticas para como será a vida pós-pandemia. Alguns imaginavam que já no final de julho, início de agosto, a pandemia já teria cessado, setembro já voltaria à vida normal. O que eles falavam? Nós vamos viver o novo normal. E o que estavam dizendo de novo normal? Era viver com o distanciamento, era viver com algumas situações diferenciadas. No ambiente de trabalho, o home office veio para ficar. Algumas empresas mudaram a sua forma de trabalhar. Algumas empresas na área de serviços passaram a atender home office ou então através do delivery. É um novo normal. Porque a pandemia mudou a forma de viver das pessoas, dizem os
estudiosos do comportamento humano e da sociologia. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa para você. O encontro com Jesus nos dá realmente uma nova vida. A diferença é que a Covid-19 trouxe limitações na questão social, limitações no ambiente de trabalho e assim por diante. Jesus não. Ele não veio trazer limitações. Cristo veio trazer libertação. Cristo veio trazer vida nova para você, para mim, para todos nós. Cristo veio trazer um novo viver. Ele disse lá em João capítulo 8, verso 32, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E no verso 36, se pois o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então Cristo veio trazer vida nova. Os magos que chegaram a Belém e adoraram o Senhor por um caminho, voltaram para casa por outro caminho. Eu fico imaginando como foi diferente a viagem desses magos para casa. Eles vieram com um propósito. Deus lhes deu a bênção de ver esse desejo se tornar realidade. Eles queriam adorar Jesus. De fato, conseguiram, entregaram o que eles tinham separado e voltaram totalmente outros. Por quê? Porque tiveram impacto, foram transformados pelo poder do Senhor. Voltaram por outro caminho, já não eram mais os mesmos. Meus queridos, quantos depois do dia 24 de dezembro, na virada do Natal, terminada a celebração, terminada a parte festiva, onde são recolhidas as sobras, o lixo jogado fora, a casa, digamos, esvaziada daquela agitação, a vida deles volta ao normal. O mesmo estilo de vida, as mesmas atitudes, as mesmas palavras, as mesmas ações e até mesmo a mesma falta de fé. Que Natal é esse? Os magos não. Eles, depois de terem visto Jesus, de terem adorado, voltaram por outro caminho, esse caminho novo, apontando para nós exatamente que Deus quer que vivamos vida nova. Jesus mesmo falou em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Um caminho novo, Jesus apontou para eles através daquele sonho que eles tiveram, Deus lhe indicando, voltem por outro caminho. Eu creio que você tem que lembrar de Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Muitos andam por caminhos indicados por amigos, muitos andam por lugares apresentados por colegas, mas Jesus é o caminho que Deus tem para você chegar ao Senhor. Então faça como esses magos, realmente reconheça a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador, entregando a Ele o seu coração. Tenha certeza de que você está vivendo em obediência, ou que vai viver em obediência a partir de hoje, e que você vai viver um novo modo, um novo estilo de vida para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo disse lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos orar então? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos. Já estamos há 2, 3 dias do Natal, mas a mensagem ainda está presente, ecoando na sua vida. Não deixe esse som da mensagem diminuir, não deixe essa mensagem se distanciar de você ou você se distanciar dela. Ao contrário, diga, Senhor, faça ecoar fortemente no meu coração a Tua palavra. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo faça ecoar na mente e no coração de cada um a Tua palavra, que como aconteceu com os magos, que reconheceram a pessoa de Jesus, que demonstraram obediência à palavra do Senhor e passaram a viver de uma outra maneira, ó Deus, que os que hoje têm comemorado o Natal, que reconheçam Jesus como Senhor e Salvador pessoal,
que realmente se dispõe a obedecer a tua palavra e tenham um novo viver pelo poder de Cristo em seus corações. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe e já desejo a você um ano novo, feliz e próspero para a glória do Senhor, para você e para a sua família, hoje em Cristo Jesus e para sempre, Senhor e Salvador da sua vida. Amém.